Graça e paz, queridos. Aqui quem está falando é o professor Mateus. E hoje nós vamos de terceiro dia de exposição do livro de Apocalipse. Nós não temos conseguido nos debruçar em todos os detalhes, mas temos tentado trazer uma abordagem que te faça compreender os principais aspectos do texto. Tudo isso para que você continue empolgado com a leitura e disposto a entrar nessa grande jornada outra vez daqui a alguns dias, no mês de janeiro. Mas antes de nós prosseguirmos para a exposição dos capítulos 7, 8 e 9, eu gostaria muito de orar com você. Senhor, muito obrigado. Humildemente nós nos posicionamos diante de Ti para dizer que o nosso coração está cheio de vontade de conhecer mais. Nosso coração está cheio de vontade de compreender a Tua palavra e de ver a compreensão dessa palavra transformando o nosso ser. Cumpre em nós o Teu querer, Senhor. Cumpre em nós a Tua vontade. Que nossos olhos possam ver, que os nossos ouvidos possam ouvir, que a nossa mente possa entender a Tua preciosa vontade. Manifesta claramente em Tua preciosa palavra. Que esse dia nosso coração seja cheio de alegria. Que nesse dia a paz que excede todo entendimento, que é uma promessa. O Senhor diz que a Tua paz o Senhor nos dá, nos deixa, a Tua paz o Senhor nos dá, não como o mundo dá. É aquela paz que não precisa de nada, não precisa estar ancorado na circunstância, aquela paz que não precisa estar ancorado num acontecimento especial, mas aquela paz que consegue abduzir o nosso coração, mesmo em dias de tanto cansaço, mesmo em dias de tanto estresse, mesmo em dias de tanta ansiedade. É sobre essa paz que nós estamos pedindo, Senhor. Venha sobre nós, porque sabemos que a Tua paz é uma promessa. Então que essa promessa se cumpra em nossas vidas hoje e que possamos levar o nosso dia na confiança de que o Senhor está conosco. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Apocalipse 7. Aqui o texto começa dizendo que depois das coisas que nós lemos, dos 6, lembra que houve um intervalo, e você vai perceber que isso é um padrão. Houve um intervalo entre os 6 selos que nós falamos ontem. De repente ele para e agora vai falar sobre uma outra coisa. E aí no capítulo 8 ele volta a falar do 7º selo. Então é bom entender que há um intervalo entre o 6º selo e o 7º selo. Lembrando que o 6º selo praticamente narra um cataclisma, um abalo sísmico, uma mudança nos astros que regem, que geram equilíbrio para a existência na Terra. E de repente ele fala sobre outra coisa. E é de propósito esse intervalo. E nós vamos ler um pouco sobre do que está se tratando esse intervalo. Ele vai dizer assim: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da Terra. Então a primeira coisa é que nós sabemos que a Terra não é quadrada, que não tem 4 cantos, mas aqui está falando dos pontos cardeais. E 4 fala de plenitude da Terra. Então está dizendo que ele viu anjos em todos os pontos principais da terra. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então, você sabe que lá na frente a gente vai falar sobre o anticristo. Nós vamos falar que o anticristo também faz uma marca na testa e na mão daqueles que se renderam a ele. Mas nós vamos perceber que antes aparece um outro selo aqui. Esse selo é colocado na testa dos servos de Deus, porque essa marca representa a ideia de pertencimento. Então, a ideia aqui do selo não é o selo em si, mas é a quem a pessoa selada pertence. E aqui está dizendo que iam ser selados na testa os servos do nosso Deus. E aí ele vai falar sobre números muito específicos aqui. Ele vai dizer: então ouvi o número dos que foram marcados com o selo. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. E ele vai falar da tribo de Judá, da tribo de Ruben, 12 mil de cada tribo, tá, gente? Eu tô só citando as tribos aqui porque tem uma coisa interessante pra gente analisar aqui. Ele vai falar Judá, Ruben, Gade, ele vai falar sobre Aser, vai falar sobre Naphtali, vai falar sobre Manassés, vai falar sobre Simeão, vai falar sobre Levi,
vai falar sobre Isacar, vai falar sobre Zebulon, vai falar sobre José e sobre Benjamim. Então vamos repetir as 12 tribos aqui, ó. Judá, Ruben, Gade, Azer, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Então vamos lá. Você notou alguma coisa de diferente aqui nessa contagem das 12 tribos? Se você não notou, eu vou te explicar. Primeiro que a tribo de Efraim não aparece. O que está aparecendo nessa tribo, no nome dele é José. E não tem, até aqui não tem uma coisa muito estranha, porque realmente tanto a tribo de Manassés como a tribo de Efraim são as duas tribos dadas a José. Jacó assume os 2 filhos de José e ele, então, tem 2 tribos para José, que é Manassés e Efraim. Então aqui nós não vemos Efraim, mas vemos José. Mas tem uma outra coisa aqui que é que deve chamar muito mais atenção, que é a tribo de Levi aparecendo na contagem das 12 tribos. Lembrando que Levi não era contado nas 12 tribos porque eles não tinham território. Mas para que Levi conste aqui, não tirando uma das tribos de José, uma das tribos tem que estar fora disso daqui. E não sei se você notou, nós não estamos vendo a tribo de Dan aqui contado. Nós não podemos esquecer que Apocalipse ele está sendo escrito por um povo. E muita gente na hora da interpretação de Apocalipse vai dizer assim, ó, todos os fatos aqui registrados, eles são fatos futuros, que apontam para um tempo de uma grande tribulação que ainda irá acontecer. Tá tudo certo, isso é verdade. Em Daniel, nós já vemos que também haveria uma última semana. Então isso é essa última semana aqui que está acontecendo. Todo o processo de juízo de Deus. Outros dizem, não, tudo isso aconteceu no tempo que estava sendo escrito. E outros vão dizer assim, não, isso aqui foi acontecendo ao longo do tempo. De certa forma, os 3 têm algum tipo de razão. Havia grandes tribulações naquele tempo, perseguições, e também aqui nós temos que lembrar que o principal combate de Jesus é a idolatria ao imperador. E nós vamos lembrar que a tribo de Dan teve aqui um grande envolvimento com idolatria. Então faz sentido evocar José e Levi aqui nessa conta, mostrando adoração e zelo para com o nome do Senhor e temor para com o nome do Senhor. Então vemos que tem aqui tanto um apontamento futuro, que nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho, mas também está tratando algo que aquele povo estava vivendo naquela época, que era a idolatria. Então a pergunta é, serão 144 mil pessoas seladas? Serão só os israelitas que serão aqui selados? Tudo bem, o nome aqui realmente está falando sobre 12 tribos, está dando nome a elas. Mas ainda assim, teríamos que pensar que realmente o número ainda é pequeno. E aí você poderia argumentar dizendo, mas é pequeno, mas é o número que a Bíblia está dizendo, e está tudo bem. Então se você é pré-tribulacionista, que você acredita que o Senhor Jesus buscará a tua igreja, e sua igreja será arrebatada, e a tribulação, os salvos não estarão presentes na tribulação, e aí você diria, esses são selados, eles são os hebreus, são os israelitas, porque são eles que vão estar aqui no processo da grande tribulação e vão se converter no período da grande tribulação. Se essa é a sua visão, faz sentido ler assim. Mas existe outra interpretação, que aqui não está falando dos israelitas propriamente dito, porque como o livro de Apocalipse tem toda uma simbologia dos números, 12 vezes 12 é o número da plenitude, dizendo que o Senhor não deixaria de fora nenhum dos seus salvos, nenhum daqueles que ele decidiu salvar. Então, essas são as 2 interpretações. Lembrando que nós estamos aqui no grupo não para defendermos uma teologia sistemática, né, muito menos sobre escatologia, mas de apresentar as interpretações do texto. E logo em seguida nós vamos ver outro povo, que se você é pré-tribulacionista, você vai usar esses 2 textos para dizer, olha, aqui nós temos só pessoas de Israel sendo seladas, e agora nós vamos ver aqui um outro povo, que está dizendo assim, ó, depois dessas coisas, vi eis uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações. Aí, olha, já não estão falando mais só dos israelitas, estão falando de todas as nações. Tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do cordeiro vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo,
ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeados do trono, os anciãos e os 4 seres viventes. E aqui vai dizer sobre uma grande adoração. E aí ele vai dizer no verso 13, nós estamos no capítulo 7. Um dos anciãos tomou a palavra e perguntou: quem são os e de onde vêm esses que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: esses são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então nós vamos perceber aqui um grande número de pessoas, e agora não só israelitas, mas vindos da grande tribulação. Eles estavam passando pela grande tribulação. Então aqui fica a ideia. Estão falando de 2 momentos diferentes, sendo o primeiro momento, o momento onde o Senhor sela hebreus, israelitas, que se convertem na grande tribulação. E esse segundo momento está falando de pessoas que vão se converter na grande tribulação, que são de todas as línguas. E aí o povo aqui está falando de dois povos diferentes. Ou aqui falando do mesmo povo de forma diferente. Ou seja, primeiro ele fala dos hebreus, depois ele fala de todos os povos que também serão salvos na grande tribulação, ou que estarão salvos. Porque se você é pós-tribulacionista e você acredita que a igreja estará presente aqui na terra no período da grande tribulação, então esse é um bom argumento, dizendo que aqui mostra que muitas pessoas salvas estarão na grande tribulação. E aqui não está falando nada que elas se converteram na tribulação. Está dizendo que elas são salvas, que elas creram no Senhor e que elas tiveram suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro e elas estavam na tribulação. E nada está dizendo aqui que elas foram salvas na tribulação por alguma coisa que aconteceu no período da tribulação. Então fica aí os 2 argumentos para aqueles que são pré ou que são pós-tribulacionistas, mas mostrando o texto que o Senhor não deixa nenhum dos seus de fora no período da salvação. E ele está falando que também, aqui o texto também está dizendo que aqueles que são salvos também têm um selo. Depois nós vamos ver isso aparecer outras vezes também. E aqui vai dizer o que vai acontecer com eles, que eles não terão fomes, e aqui um padrão no final vai dizer, que nós vamos ver lá no final de Apocalipse, esse mesmo padrão. Ele vai dizer que o Senhor vai conduzir eles a fontes de água da vida, e que Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. O capítulo 8 vai falar da abertura do 7º selo, e do incensário de ouro. Então, lembra que há uma grande... E nós vamos ver isso agora se repetir no toque das trombetas, uma grande relação com o tabernáculo de Moisés, que ele viu um tabernáculo no céu. Então nós vamos ver que muitos elementos do tabernáculo aparecem no céu, como incensário, como o trono, que era na verdade a tipificação da arca. Nós vamos ver o candelabro, e também nós vamos ver que quando ele olha para tudo, ele vai ver o incensário de ouro. E quando ele olha para as trombetas são muito claros, um apontamento para as pragas com que Deus usou para libertar o seu povo também, que estava cativo no Egito. Então vamos começar o verso 1 aqui do capítulo 8, ele vai dizer: quando o cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estavam de pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, que lhe foi dado muito incenso, para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, fumaça do incenso com as orações dos santos. Nós depois vamos usar esse trecho para a nossa exposição final, tá? Então o anjo pegou o incensário, encheu o fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, de novo aqui algo muito parecido com o que acontece no Monte Sinai. Então, ele acabou de abrir o 7º selo. E quando ele abre o 7º selo, no 7º selo, acontece essa questão do anjo levar até o altar de incenso as orações. E aí dentro do 7º selo começa então a abertura das 7 trombetas. Então nós temos o 7º selo dando o final dos 7 selos, mas ele também é a abertura das 7 trombetas. E agora nós vamos falar sobre as 7 trombetas, né? Não vamos falar sobre a 7ª, porque a 7ª trombeta, assim como a questão também do incenso, há um intervalo, e os textos de hoje apresentam até a 6ª trombeta. Então, vamos lá. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. A primeira
trombeta foi assim, ó. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo, misturado com sangue, e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores e também toda a árvore, erva verde foi queimada. Então aqui é um terço de tudo isso, tá? Então lembra que caiu granizo, sangue, tudo isso daqui, com elementos que apareceram também lá no Êxodo, com a libertação do povo ali do Egito. A segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue. De novo aqui uma referência a Êxodo 7:20. E morreu a terça parte das criaturas do mar e foi destruída a terça parte das embarcações. A terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e houve uma grande estrela queimando como uma tocha, que praticamente nós temos aí uma visão de um meteoro. Caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se transformou em absinto. E muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Lembra lá no episódio de Números que o Senhor transforma a água amarga em água doce. Então nós estamos vendo aqui, de novo, referência ao Êxodo. Quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a lua, as estrelas, para que a terça parte dela se escurecesse e uma terça parte do dia também da noite ficasse sem luz. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com uma voz forte: ai, 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 dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Então, nós temos aqui 4 trombetas que foram tocadas. Essas 4 trombetas que foram tocadas afetam a terra, elementos criados por Deus na terra, não exatamente as pessoas. E agora nós vamos pular para a quinta trombeta e nós vamos começar a ver as pessoas sendo afetadas. Quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. E lhe foi dada a chave do poço do abismo. Então, quem foi a estrela que caiu do céu na terra e que recebeu uma chave? Aqui nós já percebemos que a estrela caída é o próprio Satanás. Ele abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram como a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E lhe foi dado poder como o poder que tem o escorpiões da terra. E lhe foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. E aqui nós voltamos a um selo que é colocado na testa daqueles que são de Deus. E aqui fica voltamos à nossa indagação. Se você é pré-tribulacionista, tudo bem, aqueles que foram salvos subiram e só haverá proteção na grande tribulação para os israelitas, porque só eles aqui, segundo o texto, têm o selo de Deus na testa. Se você é pós-tribulacionista e você acredita que o 12 vezes 12, que dá 144, na verdade não está falando da nação de Israel, mas da plenitude, da completude daqueles que são salvos, então todos os salvos que estarão presentes na grande tribulação, mesmo estando aqui, assim como o povo no Egito, na terra de Gozém, foi protegido das 10 pragas, porque o juízo não estava sobre Israel, mas sobre o Egito, assim também aqueles que estiverem aqui na grande tribulação, que são salvos, estarão protegidos por uma marca, e acontecerá com todos, mas eles estarão sendo protegidos das pragas. Isso não quer dizer que eles serão protegidos da perseguição do anticristo, que assim como o povo de Israel também foi perseguido pelo faraó. Mas nós sabemos que o final do faraó é o mesmo final que vai ter o anticristo. Então eu estou aqui trabalhando, tá? Não tentando deixar isento as minhas percepções e trazendo aqui as principais percepções a respeito da interpretação da cronologia dos fatos do fim. E foi dito, né? Vamos lá, continuar aqui no verso 6, ele vai dizer: naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. Então, por muito tempo, as pessoas diziam que na grande tribulação você não vai conseguir morrer.
Nem que você se mate, você não vai conseguir morrer. Não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que as pessoas vão desejar a morte, que a morte, assim como Jó desejou a morte, era mais fácil morrer, a esposa dele vai dizer, amaldiçoa seu Deus e morre, é que nesse período da tribulação as pessoas vão sofrer tanto que para elas morrer é melhor do que ficarem vivas. E como se ela fosse difícil até morrer, que elas ficassem perpetuando o processo de dor. E quando fala o aspecto do gafanhoto, nós percebemos aqui que tem muito simbolismo a respeito desse gafanhoto, mas vemos que ele não é um gafanhoto normal, ele é uma manifestação sobrenatural para trazer dor. Ele vai dizer que o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles havia uma coroa parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Tinha também cabelos, como o cabelo de uma mulher. Que visão terrível. Os dentes eram como dentes de leão, tinham coraças como coraças de ferro, o barulho das suas asas faziam era como o barulho de carros, puxados por muitos cavalos, quando correm para a batalha. Tinha ainda uma cauda como de escorpião e um ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Nós também não entendemos exatamente se 5 meses referia-se a algo daquele tempo, ou se realmente é um período de tempo exato que vai acontecer no período de dores ali, se o que esse gafanhoto vai causar, essa dor que ele vai causar vai ter um tempo limitado. Tinha por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. E aí o primeiro ai passou. Então nós estamos falando aqui de Satanás, que era o chefe desses gafanhotos. E aí nós vamos ainda ter aqui a abertura não, na verdade, a sexta trombeta, que é, na verdade, o segundo ai, porque ele vai dizer aqui no verso 12, o primeiro ai passou. Então nós temos 4 primeiras trombetas que se referem a coisas que acontecem com os elementos criados. Nós temos a quinta trombeta, que é o primeiro ai, porque ela começa a afetar os seres humanos. E nós vamos ter agora a sexta trombeta, que é o segundo ai. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi a voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro. De novo, uma referência ao tabernáculo, que se encontra na presença de Deus. Dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solte os 4 anjos que estão amarrados sobre o grande rio Eufrates. Interessante que o rio Eufrates ele tem muito simbolismo. E um dos simbolismos é que ele marca o limite da expansão de Israel. Só em tempos de auges, como no tempo de Davi, no tempo de Salomão, o avanço da conquista territorial de Israel conseguia ir lá debaixo da ponta do Egito até lá em cima no rio Eufrates. Ou seja, o Eufrates marca meio que um limite de atuação. E esses anjos estão ali presos no Eufrates, mostrando na divisão das guerras, inclusive o termo hebreu que foi dado a Abraão, aqueles que vieram do outro lado do rio, mostrando que o rio Eufrates era um desafio geográfico. E agora ele apresenta que tinham 4 anjos amarrados ali no rio Eufrates, e eles foram soltos. E o texto vai dizer que eles estavam preparados para esse dia e foi-lhe dado o poder para matar 1/3 da humanidade. Nós vimos lá atrás, quando estava a abertura dos selos, nós vimos que morreu 1/4 da humanidade e agora está morrendo mais 1/3 da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares, ou seja, 200 milhões, né, de 200 milhões de soldados. Eu vi o seu número, assim nesta visão pude ver que seus cavaleiros tinham couraças de cor de fogo, jacinto, enxofre, a cabeça do cavalo era como cabeça de leão, a sua boca saía fogo, fumaça, enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíram da boca dos cavalos, foi morta a 1/3 da humanidade, pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a serpentes com as cabeças, e com elas causavam dano. E olha depois de tudo isso aqui é para nos chamar a atenção, tá? Porque a gente está olhando aqui, tudo isso acontecendo sobre a humanidade, nós estamos olhando sobre uma perspectiva dualista, daqueles que foram salvos, daqueles que não foram salvos, mas aqui tem algo embutido no verso 20, a partir do verso 20, que a gente tem que levar em consideração. Olha o que o texto vai dizer. O resto da humanidade, então todos aqueles que não tinham a marca de Jesus, do Senhor, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos.
Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos, de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual e nem de seus furtos. O que mostra aqui? Primeiro, por que Deus não matou a terra toda? Mais um terço. Porque até no final, no período do juízo acontecendo, ainda há graça. Ainda há graça, porque ele poderia acabar com tudo, mas ele ainda não acabou com tudo. E aqui o texto vai dizer que eles não se arrependeram. Ou seja, os homens não se arrependerão. Os homens continuarão com os seus corações endurecidos. Mas a graça de Deus continuará estendendo a mão aos homens. Isso nós podemos ver que o livro de Apocalipse não apresenta um juiz que não tem graça. Mostra um juiz severo, duro, cumprindo sua palavra. Isso nos faz ter confiança nele como justo juiz. Mas um juiz cheio de graça. E eu termino a nossa exposição de hoje voltando aqui para o verso 3 de Apocalipse 8, quando fala sobre o incensário de ouro, que ali o incenso que queima são as nossas orações. Deixa eu dizer algo para você. Talvez você tenha feito orações e você sentiu que não foi ouvido. Talvez orações mais simples, orações clamando, pedindo ajuda ao Senhor, pedindo ajuda para não desviar, pedindo ajuda para continuar firme, pedindo ajuda para salvação dos seus filhos, pedindo ajuda, aquelas orações que você fez e que parece que não surtiram efeito nenhum. Deixa eu dizer, o Senhor tem colhido cada uma de suas orações. As suas orações o agradam. É por causa da oração daqueles que morreram é que o Senhor trará juízo sobre a terra. É porque ele ouviu a tua oração, é porque ele ouve a tua oração, porque ele não é um Deus distante, ele está sob o controle de todas as coisas. O imperador romano não tinha controle de todas as coisas, o sol, a lua, os astros não têm controle sobre todas as coisas, o tempo, as estações não têm controle sobre todas as coisas, os poderosos, os ricos, aqueles que possuem ouro não têm controle sobre todas as coisas. Mas Deus tem controle sobre todas as coisas. E esse Deus que tem controle sobre todas as coisas, ele escuta a sua oração. Eu quero incentivar você a orar, crendo que o Senhor está ouvindo. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.